Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 10 do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje a gente vai terminar de falar sobre radiação nuclear, né? A segunda parte desse assunto. Então, na aula passada a gente falou sobre radiação alfa, né? Hoje a gente vai falar sobre a radiação beta e a radiação gama. Tá? Então, a radiação beta, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, depois da descoberta do Becquerel, né, eles descobriram que os raios beta eram de fato elétrons, né? E que decaimentos do tipo, não, núcleo pai, igual a aula passada, né? Dando um núcleo filho mais a partícula, eles chamavam de beta menos esse decaimento aqui, né? Eles percebiam que o número de núcleons, ou a massa, não mudava, né? O A não mudava, mas o Z, por causa da conservação da carga elétrica, eles percebiam que o Z aumentava de uma unidade, já que o elétron tem uma carga menos 1. Né? Okay? Outros decaimentos também são chamados de decaimentos beta. Tá? Se esse aqui é o beta menos, esse aqui é conhecido como beta mais. Tá? Então, por exemplo, você tem um monte de prótons ali, ele emite um pósitron. Quem é o pósitron? É a antipartícula do elétron, né? Certo? Ele tem a mesma massa do elétron, porém todos os números quânticos aí são trocados aí de sinal, né? Certo? Então, se a carga do elétron é menos 1, ele tem carga mais 1. Um outro número, por exemplo, o número leptônico que a gente vai falar. Se o número leptônico do elétron for mais 1, do pósitron é menos 1 e assim por diante. Tá? Okay. Um outro decaimento beta que também é famoso é a captura eletrônica. Então, normalmente as camadas mais próximas, ali, por exemplo, camada K, né, o núcleo tem próton demais por esse tipo de decaimento. Se você olhar naquela parábola de massa ali, né, eles tendem a ir para o mínimo, né, certo? Então, ou beta mais ou beta menos, depende se ele tem excesso de prótons ou falta de prótons. Tá? Okay? No caso de excesso de prótons, ele pode capturar um elétron na camada K, camadas mais próximas. E aí o que acaba acontecendo é que tem uma espécie de uma cascata e vai caindo todos os elétrons. E aí a vacância ali, devido ao espaçamento ali, emite um fóton. Na verdade, isso é também, né, um raio gama, né, tá? Que a gente vai falar já. Então, tanto decaimento alfa quanto beta, pode ser que você ainda esteja num estado excitado e ainda emita um gama, tá? Vou falar isso no finalzinho. De qualquer forma, eu falei aqui grosseiramente, né? Isso aqui está errado, na verdade. Tá? Isso aqui é uma coisa muito antiga. Eles não observavam mais nada, a não ser esses dois caras aqui nessa reação, nesse decaimento. Então é um problema de dois corpos. Igualzinho do decaimento alfa, né? Mesma ideia. Né? Então, como é que era o Q da aula passada? Né? O Q era a energia cinética liberada, energia liberada. Aí. Seria parte para o núcleo filho, parte para o elétron, se fosse problema de dois corpos, né? Certo? Que também é, por conservação de energia, igual a diferença entre as massas, aí, a massa do pai menos a massa do filho e a massa do elétron. Certo? Então, como a gente normalmente já tem feito, né? O núcleo filho é muito pesadão, então o recuo dele é pequeno, posso ignorar. Já não vou ignorar mais isso, mas se você ignora esse TD aqui, então a energia cinética do elétron é igual a esse Q da reação, que é um número fixo, certo? Ok? A massa, pode pegar a massa atômica, né? Do pai, do filho, né? A diferença entre esses dois aqui é do elétron normalmente é irrisória. Tá? Seria a diferença entre essas duas massas aqui. Ou seja, essa energia cinética era esperado que fosse um valor fixo, Q. Mas olha como é o espectro. Tá? Então, um valor fixo, né, esse T máximo seria esse próprio Q aqui. Ó.
né? O valor fixo em torno de Q aqui deveria ser, na verdade, um pico, aqui deveria ser, né? Ou uma gaussiana aí, com uma largura muito pequena, que é simplesmente devido à precisão aí do seu experimento, ou depois eu vou falar, está relacionado com essa energia, né? Essa energia de recuo tem que caber ali dentro, tá? Ok? Então, a delta de Dirac praticamente, né? Num mundo perfeito aí, né? Se a precisão de equipamento fosse perfeita. Mas não é isso, na verdade você percebe que todos os elétrons aqui, o número de elétrons em função da energia, que essa distribuição, eu não vou deduzir isso, então, o trabalhão ainda vai dar errado, etc. Tá? Okay. Mas o observado é que tem uma distribuição contínua de energia. Tá? Então, bom, o que eles pensaram na época? Eles só observavam, né? Vou voltar aqui na equação 1. Só observavam duas partículas, o elétron e o núcleo filho. Né? Por que os elétrons têm, em geral, energia menor do que a energia esperada? Né? Okay. Na verdade, esse início aqui dessa curva é justamente a energia de repouso do elétron. Tá? Okay, ficou faltando aqui. O que acontece aqui? Bom, à primeira vista eles pensaram, tá tudo errado, né? Joga tudo fora. Não, as leis da física estão erradas, então pelo menos para o decaimento beta não acontece, né, a conservação da energia, e aliás a conservação do momento angular também, porque o elétron é um férmion, tem spin meio, surgiu um spin meio do nada, entendeu? Tá? Então eles começaram a questionar se havia, pelo menos pro decaimento beta, essa falha. Tá? E aí Pauli teve a ideia até simples, né, se você parar para pensar que assim, estava faltando algo. Tá? Na verdade não são só duas partículas que são emitidas, são três. Só que essa terceira partícula, né, se você olhar para a carga lá, ela vai ter que ter carga nula, porque a carga ali já estava conservada. Né? Que mais? Né? Bom, ele deve ser de massa muito pequena, porque querendo ou não, você tem alguns elétrons, sim, eles são mais raros, mas que chegam na energia máxima aqui, né? Seria caso não tivesse essa terceira partícula. Então, suponha-se que, na verdade, esse final da curva aqui, eu já vou comentar, tem a ver com a massa dessa partícula. Então, ou ele tinha massa zero, ou uma massa muito, muito pequena. Tá? Até hoje a gente não sabe direito. Sim. Okay. Não vai ter carga. Tá? Mas vai ter spin meio para conservar aí o momento angular intrínseco. Tá? Okay? Então ele é muito, muito parecido com o nêutron, porém muito leve, muito pequeno. Então o Fermi fez uma brincadeira que era o nino, né? Certo? O neutrino pequenininho, certo? É o nêutron pequenininho, certo? Okay? Então ficou faltando, na verdade é o antineutrino nessa equação aqui, depois eu comento. E nas outras aqui vão ser o neutrino. Tá? Aqui, então, emissão de beta menos, emissão beta mais e captura, né, beta menos. Não tem captura beta mais? Pode ter, na verdade, até, mas é muito raro. É muito raro você ver um pósitron dando soco aí, certo? Okay? Além disso, existe repulsão colombiana, etc. Então, os três mais comuns são esses daqui. Tá? Então, falta uma partícula aí, certo? E aí, se você põe essa partícula na jogada, né, aí tudo bem, né, porque o Q novo aqui seria, então, energia cinética do filho, mais a do elétron, mais a desse antineutrino. Vou pensar só nessa equação 2 aqui, a nova equação, a equação corrigida. Né? Posso ignorar esse TD aqui? Pode. Ele é muito massivo, muito grandão. Né? Certo? Então, o Q da reação, que é fixo, é praticamente, né, a soma aí dessas duas energias cinéticas. Então, não é só o elétron igual a essa energia cinética máxima disso aqui. Isso depende da energia cinética do antineutrino. Tá? Ok? Então você tem um intervalo, na verdade. E esse intervalo é contínuo, então faz sentido. Né? Por exemplo, quando a energia do neutrino, cinética do neutrino for zero, né, como a soma dos dois tem que ser o Q, igual a Q,
né, o valor aqui da reação, você chegaria no valor máximo. Tá? Já quando esse T for igual ao Q, o elétron teria energia cinética zero. Tá? Ok. A energia cinética é só subtrair, né? Se lembra, a energia do elétron é energia cinética mais energia de repouso. É só você fazer a diferença desse gráfico ângulo, só isso. Ao invés de começar com esse gap aqui, ó, ele começaria em cima, aqui nessa linha. Tá? Ok? Mas aí, como comentei, ele tem massa? Não tem? Então, ainda é um problema em aberto. A gente não tem precisão para dizer que é zero. Mas é muito, muito baixo. Até onde sabe, aí, esse aqui é menor do que 2 eletronvolts. Tá? Então é muito, muito pequenininho. Okay? Só que o final dessa curva que te mostra isso. Então, se a derivada, que eu não vou abrir toda a expressão, a fórmula, é chatinho. Esse gráfico se chama gráfico do Sargent. Né? O Sargent foi o primeiro que achou isso. Se a derivada aqui for... Né? Olha o Crane, se você se interessar. Se a derivada, né, o limite aí for para zero, quando a energia cinética do elétron for máxima, for igual a esse Q, então a massa do neutrino é zero. Agora, se ele tiver alguma massinha aqui, isso aqui já é de pé, já, essa derivada explode. Tá? Aqui já é 90 graus, já, que esse gráfico termina abruptamente. Aí. Sim. Okay? Então, se for assintótico, é uma coisa. Se for abrupto, né, a massa é diferente de zero. Tá? Okay. Então, o fóton, por exemplo. Né? O fóton, a gente supõe que ele tem massa zero mesmo. Sim. Okay. Se ele tem massa zero, não existe um referencial que ele esteja em repouso. Então, esse é um probleminha aí. Você vai trabalhar na lista. Esse é um probleminha que eu não posso ter esse T igual a zero aqui. Certo? Para uma partícula com massa diferente de zero, que ficou bem pequenininho aqui, mas a massa é diferente de zero. Tá? Quer dizer, o contrário. Eu não posso ter esse T igual a zero quando a massa é igual a zero. Tá? Eu só posso ter esse T igual a zero se a massa for diferente de zero. Sim. Tudo bem? Tá bom. Então, o que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe bastante coisa. Primeiro que, na verdade, isso aqui é uma interação fraca. Tá? Okay? Todas essas reações, essas 3 reações aí, o grosso disso estão baseados, na verdade, no decaimento fraco do nêutron. Sim? O nêutron decai no próton mais o elétron, mais o antineutrino do elétron em cerca de 15 minutos. Tá? Você vai fazer na lista. Okay? E o próton? Né? Eu posso ir rodando essas equações aqui. Por exemplo, passa o elétron para o outro lado aqui, ó, vai virar pósitron. Passa o antineutrino, fica neutrino, e assim por diante. Tem decaimento do próton? Não. Pelo menos no vácuo ali, não. O nêutron, sim. Se você tira ele do núcleo, sim. Então, na presença de matéria, você vê essas outras aqui. Ó. Tá? Okay. Então, repare, volta, por exemplo, a primeira equação lá. O A não muda. Sim, um núcleo é um núcleo. Na verdade, é um número bariônico que a gente chama. Tá? Eu tenho um bárion aqui, dando um bárion, esse cara é lepton zero, esse cara é lepton zero, porém eles têm um número leptônico, então isso aqui é mais um, sim, esse é um anti, então é menos um, então dá zero, certo? Então zero, leptônico é zero, leptônico é anti, você vai fazer exercíciozinho, tá? Ok? Então eles conservam sim energia, vão conservar também momento angular, conservam carga, e eles conservam esses novos números quânticos aí, que são chamados de número leptônico bariônico. Tá? Okay. E eles também conservam sabor. Né? Então, o sabor leptônico, vamos chamar assim. Né? Por exemplo, se o decaimento aqui for, né, o neutrino do elétron, não pode ser um muon aqui. Tá? O elétron, o muon e o tal aqui são muito, muito parecidos. A única diferença é realmente a quantidade de massa, a massa vai aumentando para essas famílias, tá? Okay? Então eles são mais difíceis de serem observados do que o elétron, por exemplo, tá? Mas eu não tenho misturas. Então, elétron com antineutrino do elétron, o elétron com neutrino do elétron, assim por diante. Tá? As famílias não tendem a se misturar. Tá? Da onde vem aquela curva
ali. Você pode fazer como o Fermi fez, que é simplesmente 4 férmions, né? Sabe? Na verdade, um férmion entra, 3 férmions saem. Tá? Se chama teoria de Fermi. Mas ela é bem grosseira. Tá? Ela não consegue explicar, por exemplo, a paridade. O decaimento beta, sim, ele viola a paridade. Se você puser esse decaimento na frente do espelho, né, a quiralidade aqui, né, minha mão é quiral aqui, legal. O decaimento beta não, ele vira. Então, tá? A teoria de Fermi está errada. A teoria certa mesmo é a teoria eletrofraca, que junta, na verdade, o fóton com o W, né, e o Z. Tá? Okay. Na verdade, é um conjunto de partículas, mas isso aí lá para pós, certo? Ok? Para nós, o que importa de beta é isso, e o gama, é lógico, é radiação, certo? Então, como eu já comentei na aula passada, né, no decaimento alfa, às vezes você pode, o núcleo filho ainda está excitado, ele emite fótons para ir decaindo, para ele ir descendo para o estado fundamental. Mesma coisa o beta. Tá? O beta ainda pode, como, por exemplo, a captura eletrônica. Os elétrons vão descendo e emitem fóton. Tá? De qualquer forma, a energia do fóton é igual, então, a diferença aí das energias do estado inicial e do estado final depende do que, né? Se absorção, emissão, aí vamos falar mais da absorção. Tá? Depende desse sinal aqui, se você tem absorção ou emissão. Tá? Para um núcleo filho aí pesadão, né? Um emão aí, né? Ele não é relativístico. Então, se você supõe, né, a conservação do momento, então você tinha um núcleo filho ainda excitado, vai desexcitar por emissão de fóton? Vai. Então, o momento do fóton é energia por velocidade da luz, né? Certo? O teu momento do fóton vai ser igual ao momento não relativístico desse sujeitinho. Então, por causa desse pequeno recuo, na verdade eu tenho que voltar aqui e dar uma corrigidinha nessa fórmula, certo? Okay. Por que eu estou mostrando isso? Só para te dar uma ideia de quando ocorre o decaimento gama, quando não ocorre. Tá? Okay. Então eu teria que voltar ali, né, na diferença de energia dos dois níveis ali, né? Vai ser a energia do fóton mais a energia cinética de recuo. Volta com aquele V da fórmula que eu acabei de mostrar aqui. Ó. V então vai ser quem? Ó, né? Vai ser Hν sobre MC, eleva ao quadrado. Né? Vai me dar um M ao quadrado embaixo, vai cortar, vai simplificar. Vai ficar só 2M aqui. Ó. E o resto todo mundo ao quadrado. Hν ao quadrado, C ao quadrado. Certo? Posso inverter essa formulinha, passa para o outro lado. Opa, passa para o outro lado. E eu chego que o Hν então é, né, corrigindo aí com a energia de recuo, etc., é a diferença entre as energias do núcleo filho, por exemplo, o núcleo filho antes e depois do decaimento gama, né? Que normalmente é raio-x, né? Por isso que às vezes a gente fala raios gama no sentido de raio-x, mas dada a energia do fóton aqui é igual à energia da diferença de estado do núcleo, né? Mais, aqui é bom, a questão do sinal aqui, mais a energia de recuo dele, certo? Ok? Então, só que se eu tenho um decaimento, né, o nível de energia excitada, ele vai voltar, por exemplo, para o caso, estado fundamental, por exemplo, né? Ali existe uma certa incerteza no nível ali de energia, um ΔE, tem uma largurinha, né, que está relacionado, na verdade, com o tempo que ele demora para cair, né, para voltar, por exemplo, para o estado fundamental, para desexcitar. Tá? Que é aquela formulinha famosa ali, né, ΔE, ΔT é igual a H cortado. Né, aí tem sobre 2, aqui é maior, etc. Mas, bom, o que importa para a gente é o seguinte, eu só quero te comentar o seguinte. Se esse decaimento faz sentido, essa energia de recuo tem que ser muito pequenininha perto da largura do estado que está para cair, certo? Do estado que está para descer, por exemplo, para o estado fundamental. Tá? Caso contrário, esse decaimento não acontece. Tá? Então, por exemplo, em espectroscopia atômica,
Né? Pega um núcleo, sei lá, com A igual a 50 núcleos. Tá? Então, como é que são os valores típicos? Isso aqui eu já comentei na aula passada. Os níveis de energia atômicos são da ordem de elétron-volt. Né? 50 núcleons, então 50 GeV, cada um dos núcleos ali, o próton, o nêutron, etc., ele tem cerca de 1 GeV. Então são 50 mil aqui. Né? Ou em elétron-volts ficaria 50 vezes 10 a nona aqui, ó, já está aqui embaixo. Aqui. Certo? Então 2mc ao quadrado, beleza. Né? 10 a nona. Então 1 elétron-volt, sim, vai ficar ao quadrado aqui, vai cortar, etc. Então aqui embaixo fica 100 vezes 10 a nona, 10 a 11. Então 10 a menos 11 elétron-volts. Né? A energia de recuo é muito, muito pequena. Perto do que? Da largura, né? do decaimento. Bom, esses decaimentos típicos aqui do caso atômico são da ordem de 10 a menos 8 segundos. O tempo típico aí. O tempo característico, gente. Tá? 10 a menos 8 segundos. Então, se eu jogar na formulinha ali do princípio da incerteza, né? Aqui eu já fiz aquele truque, eu pus o C em cima e o C embaixo aqui, ó. HC, então 197 MeV, já transformei em elétron-volt, não vai cortar. Fermi, certo? E C vezes T, então 3 vezes 10 oitava vezes 10 a menos 8 fica 3 metros. Ou passando para Fermi, 3, 10 a 15 Fermis, certo? Fermi cancela esse 10 a 15 aqui. Então, aqui embaixo ficou 10 a 15. Né? Em cima aqui eu tenho um 10 a sétima aqui. Esse 3, né? 10 a oitava aqui, ó, né? Esse 3 aqui não muda muita coisa, só para a ordem de grandeza. Então vai ficar 10 a oitava, né? Com menos 15, 10 a menos 7 elétron-volts. Então 10 a menos 7 é muito maior, vou voltar aqui, do que o 10 a menos 11. Tá? Então a energia de recuo, no caso da espectroscopia atômica, é muito pequeno, o núcleo praticamente não se move ali quando você tem, né, emissão ou absorção, né, de um fóton. Tá? Okay? Então é por isso que a gente consegue fazer espectroscopia atômica com uma certa facilidade. Já para o nuclear, né, a gente viu na aula passada o decaimento do chumbo, por exemplo. Né, os espaçamentos são da ordem de 100 mil, né, 100 mil kevs, né, certo? Kiloelectron-volts. Então, aqui, ao invés de ser 1 ao quadrado, vai ficar 10 a quinta, né? São 100 mil. 10 a quinta dá 10 a décima. Então, o que era 10 a menos 11 fica 10 a menos 1. Então, o recuo é grande. Os níveis excitados ali nucleares são muito, muito altos, não? Os intervalos, os espaçamentos. Tá? Então, o recuo é grande. Arrancar um núcleo é pesado, certo? Ok? E o tempo característico não é muito diferente aqui, por exemplo, é o fator menos 4 aqui, 10 a menos 8 para 10 a menos 12 o tempo característico aqui, no caso nuclear. Tá? Então é um fator 4 aqui, então ao invés de 10 a menos 7 é 10 a menos 3, ó. Sim? Então é muito difícil, né, você enxergar esses gamas aí, absorção, emissão, etc. Tá? Porém, existe uma técnica que facilita isso, que diminui a energia de recuo. A técnica é você colocar o teu átomo aí, né, congelado, né? Você grudar ele aí num cristal. Tá? Então aí o recuo cai praticamente para zero, certo? Okay. Então aí você consegue enxergar essas transições. Na verdade, você consegue enxergar até a estrutura fina, aqueles desdobramentos finos ali. No caso nuclear, isso é chamado de efeito Mossbauer. Tá? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.